Pastor Fabiano, a teologia da prosperidade, o que é? Bom, vamos lá. A teologia da prosperidade, ela começou na década de 1930, 1940, com a confissão positiva com Ezekiel Kenny. Depois, Kenneth Hagin, em 1960, 70, ganhou força. E eu vejo que a teologia da prosperidade é um grande perigo para nós, uma grande heresia, né? A palavra teologia é um estudo de Deus. E essa questão de acrescentar à fé o benefício material à vida humana, na verdade, isso vem do paganismo, né? Isso vem do paganismo, foi por isso que Jesus, quando ele fala para nós, não andeis ansiosos pelo que vai comer, beber, vestir, ele faz uma citação, são os pagões que se preocupam com essas coisas. Vocês não, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, baseadas nas necessidades humanas, elas serão acrescentadas. Por que que a teologia da prosperidade é uma heresia? A base para tudo aquilo que rege a igreja de Jesus, ela está lá no Novo Testamento. Está a partir dos evangelhos e das cartas de Paulo. E ali nós não vamos encontrar nada que dê fundamento ou que dê base para essa teologia de você ter fé, fazer uma campanha, orar em favor de si mesmo para receber algum tipo de benefício material. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar aqui inúmeros textos, eu trouxe aqui muitos textos bíblicos mesmo, que se contrapõem a essas intenções de orações, de busca, de culto, de reunião. Por isso que a teologia da prosperidade é um grande perigo para nós. Nós vamos encontrar no Novo Testamento alguém pregando sobre isso. E quem começou com essa pregação, com esse tipo de intenção, foi Satanás. Você vai ver na tentação de Jesus no deserto, que ele vai tentar atribuir à fé uma conquista, né? Se tu és o Filho de Deus, prova que tu és. Jesus não precisou provar. Se me adorares, te darei os reinos desse mundo. Jesus não precisou fazer nada disso. Então, as 3 barras da concupiscência estavam presentes ali na tentação do deserto. Soberba da vida, ostentação por bens materiais e os desejos da carne. Tu tem fome, mata a tua fome. Transforma a pedra em pão. Então, as 3 barras da concupiscência, que inclusive é que nós temos que lutar o tempo todo como homens, né, seres humanos ainda feitos de carne, que é soberba, orgulho, ostentação por bens materiais e os desejos carnais. O dinheiro tem o seu lugar na vida do cristão. Então eu já vou começando dizendo aqui, eu não vim aqui defender teologia de pobreza, que também não existe. Teologia assim como para mim não existe a da prosperidade, também não existe a teologia da pobreza. No Novo Testamento eu encontro o significado real do dinheiro na vida do homem e da mulher de Deus. E aí eu também trouxe textos aqui para mostrar qual é a intenção que nós devemos ter com relação ao dinheiro mediante a palavra de Deus e a Escritura Sagrada. Então, bom, de antemão, é isso que eu quero já colocar, deixando claro mais uma vez que eu não sou a favor da teologia da pobreza, para que a gente nem precise levar o debate para esse lugar. Tá bom? Perfeito. Bispo G. Tenuta, as suas considerações iniciais sobre a teologia da prosperidade, o que é? 5 minutos. Bom, eu acho que assim, já falando, né, teologia. Teologia é estudo das coisas de Deus. E Deus é um Deus próspero. Não dá pra gente negar a prosperidade desde a criação. Então, e tudo que Deus criou e sempre Ele colocou, foi sempre próspero e até além daquilo que seria, entre aspas, a normalidade. A gente vê já no Jardim do Éden, o termo Éden quer dizer delícias, Deus preparou um jardim de delícias para o homem. E tudo que ele plantava ali, ele iria sempre só colher coisas boas e muito do que ele nem plantou, ele colheu. Então, eu acho que desde a criação, Deus se preocupa em dar o melhor para nós, porque nós não somos só criaturas, no contexto como eram os animais e assim por diante, mas nós somos verdadeiramente filhos dele. Então, quando Deus criou o homem, ele o criou e disse que estava muito bom a criação do homem e da mulher, não só bom.
Então nós temos que entender que o nosso Deus ele nunca vai dar por medida, porque às vezes a gente tem a mentalidade, né, uma mentalidade meio de meritocracia, tudo. E eu acho que ela é importante, existe muita base bíblica para isso, mas nós não podemos deixar de lado um outro lado, que é o amor de um Deus próspero. Então a gente percebe, por exemplo, no Antigo Testamento, nós só vemos as personagens todos que você quiser citar, foram pessoas que enriqueceram, que prosperaram, mesmo em situações adversas. A gente vê um peregrino chamado Abraão, que entra ali no Egito, pisa na bola, ele mente, ele expõe a esposa dele a uma situação até vexame, vamos colocar assim, vexatória, e ainda assim o Senhor faz com que ele saia rico e riquíssimo. Agora, havia um objetivo de Deus de o fazer rico e riquíssimo. Ele era um patriarca, ele não poderia ser simplesmente naquela ideia da modéstia, do equilíbrio, porque ele seria um herdeiro. E a sua família, os seus descendentes seriam herdeiros de uma terra que estava nas mãos de ímpios. Então, a terra que manava leite e mel para ímpio. Agora, é errado Deus preparar uma herança que mana leite e mel para os seus filhos? Porque às vezes o que acontece, contrário a essa teologia da prosperidade, é esse lado, um lado que às vezes perde o vínculo de um Deus de amor e um Deus que quer os seus filhos bem. É como a própria Bíblia coloca isso através que nós que não somos bons, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas. E quando ele fala isso, o Senhor Jesus, ele está falando de um filho que pede pão e o pai não dá pedra. E de um filho que pede um peixe e o pai não dá uma serpente. Então nós temos que ter esse lado, porque senão, sem percebermos, nós vamos fazer uma apologia desse lado da pobreza e até da miséria. Porque quando eu falo de pobreza, não é só não ter. Porque às vezes a pessoa ela é próspera e não tem grande condição financeira nesse contexto. Mas desde o início a gente vê que a prosperidade é um dom de Deus. A gente vê alcançar vários, depois nós vamos citar alguns e até as passagens bíblicas que deixam isso de forma clara. O grande erro, e o erro maior que eu acho, é nós não termos o discernimento de tratar e lidar com o que está sendo falado e o que se vive. Por quê? Quando fala do Kenneth Hagin, ele é um escritor americano. A vida dele, o ambiente dele é diferente do nosso. Então ali ele pode, daquela forma que ele coloca, de uma prosperidade que é maior do que a nossa, ele pode até pelo fato que lá, o que você fizer lá nos Estados Unidos, me desculpe, você vai ser próspero mesmo. Eu não posso comparar e trazer essa mesma verdade para ser aplicada no Brasil, mas a verdade do que ele diz proporcionalmente ao estado que está o nosso país em desenvolvimento e tudo que a gente vê de crise, é o mesmo Deus, e ele nos abençoa. Então, eu vejo um comparativo, quem defende, que é contra a teologia, o Deus próspero, que o Antigo Testamento lida com pessoas que tinham a necessidade dessa prosperidade. O Novo Testamento lida com um local onde a miséria imperava. Nós estamos falando Galileia dos gentios, lugar de trevas, um dos locais mais pobres que existiam do reino do Império Romano, e tem que ser levado em conta. Porque a gente percebe que até os versículos bíblicos, ele até citou um aqui, que fala sobre isso, não andar ansioso. Por que não andar ansioso? Porque eles andavam ansiosos, lá era um ambiente miserável. Nós estamos falando dos locais mais pobres do mundo, então não caberia aquilo que era o contexto do Antigo Testamento para ser aplicado. Mas a gente vê muitos homens e mulheres prósperas que foram usados pela sua prosperidade e prosperaram mais mesmo no Novo Testamento.